Glórias a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Pastor José Luiz. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta que estamos estudando, Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, irmãos, para a nossa leitura oficial e um ato devocional de consagração a Deus nesta noite. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 24. Vamos fazer essa leitura breve para entrar novamente, retomar, melhor dizendo, os nossos estudos em nome de Jesus. Isaías 14, a partir do versículo 24. Profecia contra os assírios. Espero os irmãos todos acharem, já acharam. Vamos fazer a leitura. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Amém? Podeis tomar assento. Preste muita atenção neste versículo 27 que nós lemos. Eu vou repeti-lo. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, olha só a autoridade com que o profeta profetiza para o povo. Veja: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Louvado seja Deus. Vamos retomar agora, nesse instante, os nossos estudos. Estávamos falando sobre, glória a Deus, estávamos entrando, na verdade, no tema a bússola profética de Deus. Nós falamos sobre o grande dia do Senhor, né? Fizemos aqui um resumo e mostramos aí acerca desse texto que fala muito a Bíblia Sagrada acerca do grande dia, aquele dia. Nós vimos aí algumas referências falando sobre este dia que será de muita alegria para alguns, mas para muitos será um dia de muita tristeza, dor e sofrimento. Glória a Deus. A bússola profética de Deus. Nos capítulos 13 ao capítulo 23 do livro do profeta Isaías, há várias profecias a respeito das nações envolvidas nas guerras assírias. Essa parte do livro, que chamaremos de seção, é qual bússola profética, mostrando o futuro das nações em todas as direções ao redor de Judá. O tema dessa sessão é: confie em Deus para a sua libertação e não em aliança com outras nações. É um tema importantíssimo que nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante. O título, O Senhor dos Exércitos, aparece nesses capítulos 23 e revela o poder de Deus para assegurar a vitória. No capítulo 6 e versículo 5, a fé do profeta Isaías foi despertada ao contemplar Cristo como o Senhor dos Exércitos, para que a nação confiasse inteiramente no Deus que mantém o controle total sobre as demais nações. Isaías encoraja Judá com o uso da mesma frase. Agora, irmãos, vamos observar aqui um pequeno fundo histórico, só para não ficar vago
onde nós vamos entrar daqui a pouco. Os irmãos, fiquem tranquilos. Daqui a pouco nós vamos mergulhar um pouquinho na Bíblia e nós vamos achar uns textos maravilhosos. Do capítulo 14, 13, 14, 15, são capítulos fundamentais na história, né? E também na vida do profeta Isaías. Essa seção do livro de Isaías foi escrita durante um período histórico agitado e inseguro. Tendo derrotado a Síria e Israel, a Assíria obrigava as nações à sua volta a se tornarem seus vassalos. Isso é, a Síria se tornava uma nação sucerana, soberana sobre as outras. No ano 715 AC, ou seja, antes de Cristo, entretanto, as tais nações escravizadas resolveram se aliar, formando um só exército. Aí está o nosso tema do estudo de hoje, irmãos. Esse é o tema. Nós vimos aqui, lá no início, fazendo aqui uma introdução, nós vimos aqui, um grande conselho: confiar em Deus para a nossa libertação, e não em aliança com outras nações, outros povos que não professam a mesma fé que nós. É um perigo grande isso. Nós nos aliar com pessoas que não professam a nossa fé. Devemos amar todas as pessoas, respeitá-las, abraçá-las e até mesmo orar por elas, protegendo-as no mundo espiritual. Mas um cuidado temos que tomar: não devemos misturar a nossa fé. A nossa fé é única. Nós não devemos nos conformar. A Bíblia diz que não podemos conformar com este mundo. Não devemos nos misturar. A nossa fé é única e o nosso Deus também é único. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada aqui. No ano 715, entretanto, as tais nações escravizadas resolveram se aliar, formando um só exército, para tentarem sacudir o jugo da Assíria. Judá foi convidado a tomar parte da aliança. Com toda esta gente lutando, a vitória parecia garantida, mas o profeta deu a sua palavra de um forte não. Olha lá. Isaías já tinha recebido uma mensagem de Deus, revelando tudo o que iria acontecer a esse respeito, e falou ao seu povo sobre as consequências de tal procedimento. As palavras proféticas convenceram o rei Ezequias a não participar da referida aliança, e sim a depender exclusivamente de Deus. Um perigo muito grande, irmãos, nós acharmos que se fizermos aliança com pessoas que estão, vamos dizer assim, numa falsa prosperidade, nós vamos vencer. É um grande perigo isso. Nós devemos depender só de Deus e aprender a depender de Deus. Acredito que esse estudo na noite de hoje vai ser uma grande ferramenta para nos ensinar a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus. Muitas das vezes nós dizemos que nós temos fé em Deus, mas na hora da prática nós negamos essa fé. Muitas vezes nós dizemos às pessoas que nós somos crentes. Nós dizemos, eu sou crente. Mas quando é para exercer, mas quando é para pôr em prática essa fé, nós ocultamos ela. Nós escondemos ela no medo que nós guardamos no coração, na insegurança, na incerteza. E nos tornamos como Tomé, incrédulos. Mas nesta noite, Deus irá nos ensinar a confiar mais nele. Glória a Deus. Vejamos as duas datas históricas do livro de Isaías que designam o tempo exato das suas profecias. Nós vamos ver aqui numa parte, irmãos, algumas profecias, como eu disse, do capítulo 13 ao capítulo 23. Existem várias profecias inseridas pelo profeta e ditadas por Deus. Algumas delas já foram concretizadas, outras delas são apocalípticas. Algumas profecias de Isaías ainda irá acontecer, elas não aconteceram ainda. Muitas já foram realizadas, mas algumas delas são até mesmo comparadas ao Apocalipse. E nós vamos fazer esta comparação aqui nessa noite. No ano em que morreu o rei Acaz, agora, capítulo 14, verso 28, dicionário 5, por gentileza, meu pastor, vamos dar uma olhadinha?
Vamos ver aí, antes de começar aqui, Isaías 14, né? Capítulo 14, versículo 28. Está inserido aí, ó. No ano em que morreu o rei Acás, foi dada essa sentença, irmãos, é uma profecia. A sentença que ele quer dizer não é uma sentença que foi o juízo terreno de carne e osso que deu. Isso aqui foi Deus que deu. É uma profecia que veio da parte de Deus. E tudo que vem de Deus realiza, acontece. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas acontece. Acontece. E nós vemos que até mesmo através das gerações, quantos homens não receberam profecia e foram levados por Deus e não viu acontecer? Mas a sua geração, a sua descendência, os seus filhos e netos alcançaram. Nós vemos através de Moisés. Moisés não entrou, mas os seus filhos sim. Mas a sua família sim. Então nós vemos, né, que quando Deus promete, acontece. Esse texto mostra que Isaías estava escrevendo no ano 715 antes de Cristo. Nessa data, os estados subjugados formaram uma aliança para tentar derrubar o poder da Síria. Ao invés dele se submeter, se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus contra a Síria, eles reuniram as nações circunvizinhas e tentaram formar um grande exército. E Judá também foi convidado. Só que lá em Judá tinha um homem de Deus. E Deus já dizia para ele, pode ficar tranquilo, que tudo que eu disse vai acontecer. Então Isaías é levantado por Deus. E vai até o rei Ezequias e diz para ele, ó, não aceita essa aliança não. Essa aliança parece ser boa, parece que vai dar certo. Nós, um monte de nação junto, parece que vai ser um exército muito forte, mas maior é Deus. Então ali o profeta estava instruindo o rei Ezequias a levar a nação a confiar mais em Deus. Este é o propósito desta noite. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Às vezes existem coisas na nossa vida que parece que não dá certo e a gente fala, mas por que não dá certo? Será que não é para nós aprender a confiar mais em Deus? Parar de olhar para nossas forças, nosso braço, eu vou fazer tantos planos, quando Deus diz, não, eu quero desse jeito. Às vezes Deus quer fazer do jeito que a gente quer fazer do jeito. Nós acabamos atrapalhando a vontade de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, muitos sonham com a prosperidade, mas nem todos nasceram para ser prósperos. Muitos profetas nem casaram hoje. Deus disse para ele, você não vai nem casar. Nem casar você não vai. Se não me engano, foi Jeremias. Nós vamos estudar aqui, ou Jeremias ou Ezequiel. Eu vou verificar direitinho, irmãos, mas acredito que foi Ezequiel. Vou verificar direito. Depois nós vamos... Aliás, nós vamos estudar isso mais para frente. Não foi dado o direito do profeta nem de casar. Nem casar o profeta não pôde. E essa é a vontade de Deus às vezes, irmão. E nós temos que entender. Às vezes é difícil de aceitar. Jeremias, né, meu pastor? Está lá, meu pastor dizendo. Jeremias. Nem o direito de casar não foi dado a ele, né? Às vezes o crente vai murmurar, vai reclamar. Puxa vida, mas eu sirvo um Deus tão grande. E eu queria uma coisa tão pequena, não acontece, mas é de se entender uma coisa. Às vezes não é a vontade de Deus, né? Às vezes é a nossa vontade. E a vontade de Deus, ela é soberana. Ela está acima da nossa. O próprio profeta, usado por Deus, diz: a vontade de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Deus pensa acima do nosso limite. Vamos dar uma olhada aqui. Segundo ponto aqui. No ano em que Tartá veio, está aí, missionário, está inserido lá no capítulo 20 agora. Capítulo 20 e o versículo 1. Está escrito isso, veja bem. No ano em que Tartá, enviado por Sargon, nomes estranhos, né, irmãos? Rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Então, aqui neste ano
E trata-se do ano 711 a.C., justamente aquele da derrota dos aliados contra a Síria, tentando conter uma guerra civil. O Egito não se aliou às outras nações que compunham esta grande aliança e culminou em fracasso. Veja que se Judá tivesse aceitado a liderança do rei Ezequias se aliar essa aliança com as nações, teria fracassado, teria caído. Mas lá tinha um homem de Deus como negociante. E o rei, ele deu ouvido ao profeta. Quando uma pessoa dá ouvido à palavra de Deus, irmãos, o fracasso não acontece. O fracasso, ele cai por terra. Mas quando se dá mais ouvido para o homem, para o braço, do que a Deus, o fracasso é inevitável. Judá não passou por isso, porque ali a palavra de Deus falava mais alto. Panorama das profecias contra as nações. A natureza limitada desse estudo impossibilita uma pormenorização dos vislumbres marcantes dados por Deus a Isaías. O curto esboço apresentado aqui ajudará o aluno no estudo pessoal por meio das seguintes referências. Vamos dar uma olhada aqui nas profecias, né? Primeira foi através da Babilônia, né? Capítulo 13, versículo 1, capítulo 14, versículo 23. São dois temas. Isaías apresenta um resumo da história da Babilônia, começando com o ano 715 a.C., até a sua queda sob a força dos Medos em 539 AC. Eu não vou dar muita ênfase aqui, porque são datas, né? São números históricos que vão até confundir, né? É importante, né, tomar nota, mas vamos assim só passar por dar uma lida para a gente entender esse fundo histórico. Segundo foi a Síria. Está lá no capítulo 14, verso 24 a 27. A profecia alerta a nação sobre a sua destruição vindoura em 701. Veja aí, outra profecia. Olha quantas vezes o profeta foi usado. Por isso, ele é tido pelos estudiosos, eruditos, como o profeta maior. Por causa do trabalho. Por causa de tantas vezes que Deus usou, que Deus precisou dos seus trabalhos. Então aqui foi a segunda vez que ele profetiza aqui contra o rei da Síria. Agora o terceiro, a Filistia. Está lá no capítulo 14, verso 28 a 32. Que prevê a derrota desse povo. A derrota, irmãos, dos babilônios. Está aqui, ó, 711 a.C. O quarto ponto é Moabe, que saiu do meio do povo de Deus. Saiu do meio do povo de Deus. Há um perigo, irmãos, das pessoas se desviarem, né? Sair do meio, do centro da vontade de Deus e procurar outra nação. Se mistura e depois a queda é inevitável. Como os moabitas caíram. Lá no capítulo 15, no versículo 16, prediz a derrota dessa nação e seus refugiados a caminho de Jerusalém. Está vendo? O profeta ele está ali fazendo a vontade de Deus. Lá no quinto tópico é a Síria, sem o A. A Síria está lá no capítulo 17. Isaías contempla a devastação da capital, Damasco, pelos assírios e explica o porquê desse acontecimento. Veja que Deus faz as coisas e depois Deus explica por que foi feito. Não é verdade? Agora o sexto ponto é o povo africano, o povo de Cuxi, da Etiópia, lá no capítulo 18. Trata-se do país atualmente chamado Sudão, que enviou emissários a Judá para fins de aliança. Foi aonde entrou o profeta em ação e foi falar com o rei e disse: olha, não faça aliança. Não precisa de aliança. Nós precisamos confiar em Deus, só isso. Sétimo, o Egito, capítulo 19 e 20. Uma profecia permodalizando o futuro fracasso econômico e a guerra civil nesse país. Oitavo, a Babilônia, capítulo 21, 1 a 10. O deserto do mar. A Babilônia foi chamada de alguns nomes aqui. E um dos nomes pelo qual Deus chama a Babilônia é esse. É o deserto do mar.
Babilônia. Atingirá o auge do poder, mas cairá ante os medos. O que ocorreu em 539 a.C. Profecias que se cumpriram na vida do profeta e na história. Nono, Edom. O Arábia, né? O Arábia, o povo. A Bíblia chama os arábicos, irmãos, de Quedar, sabia? Quando a Bíblia fala Quedar, são os arábios, os árabes. Capítulo 21, 11 a 16. Edom terá o dia, suspensão temporária da execução da sua pena, mas há de vir a noite, olha só, a execução da pena. E a consequente derrota. A Arábia, chamada de Quedar, cairá por fim, em 711 a.C. Mais uma profecia que se cumpriu. 10ª, Jerusalém. Jerusalém não será invadida em 701 a.C. por arrepender-se, mas levada ao cativeiro em 586. E Deus cuidando do seu povo. Não deixou com que fosse destruído o seu povo, mas permitiu com que eles fossem levados para o quê? Eu não diria para o cativeiro, eu diria para a disciplina. Existem muitos momentos na nossa vida que Deus tem que tirar nós do nosso conforto para nos disciplinar. Porque se o povo de Jerusalém ficasse na sua terra, eles iam ficar confortáveis, seriam destruídos. Mas Deus tira esse povo de lá, leva para uma nação estranha, e lá Deus disciplina o seu povo. É assim que Deus faz conosco, nos tirando do conforto para nos educar espiritualmente falando. 11, Tiro agora, no capítulo 23. O gigante econômico do mundo de Isaías será humilhado em 711 a.C. E mais uma vez, em 701 AC, os seus líderes fugirão para o Chipre. Finalmente, Alexandre Magno destruirá a cidade. Tudo isso com a permissão de Deus. Agora, irmãos, vamos para o capítulo 14 de Isaías. Pode atentar na tua Bíblia para o capítulo 14. A batalha das estrelas. Olha lá. Estudaremos agora, com mais detalhe, um trecho significativo dessa divisão das profecias de Isaías, que é o capítulo 14. Dentro desse capítulo, esse capítulo é chamado do capítulo divisor. Ele vai dividir as profecias, aquelas que já aconteceram e aquelas que são apocalípticas, escatológicas, que ainda vão acontecer. Vamos dar uma olhada. Nessa profecia, referente à Babilônia, Isaías revela que a verdadeira força que opera sob o seu poder político corrupto é Satanás. As manobras políticas não passavam em tentativas malignas da parte de Satã para eliminar a linhagem de Davi, de onde viria o Messias. Nações iníquas têm sido assim, usadas durante séculos, isto é, como armas nas mãos do diabo. E até hoje é assim. Mas nenhuma delas pôde devastar a cidade santa. Israel está lá até hoje, viva, e vai continuar viva. Porque Deus é quem guarda a cidade. Deus, ele é o guarda fiel, o glória. Profeticamente, Isaías expõe como foi que começou a renhida guerra espiritual num passado remotíssimo. A guerra das estrelas, sem desligar-se totalmente da linhagem figurada referente ao rei babilônico. Isaías relata como foi que a estrela da manhã, guarde bem isso, estrela da manhã, que no latim ela significa Lúcifer. Essa palavra dividida no latim, ela é a junção de duas palavras, lux e fero, e unido é Lucifero, e portador de luz. Daí vem esse nome terrível, que nós não temos nada com ele, né, irmão? Conspirou contra Deus. Isaías 14, 12. Vamos observar, missionário? Vamos dar uma olhada lá, o que aconteceu. Lá no capítulo 14, Isaías fala sobre isso. No verso 12. Se eu não me engano, o irmão Marcos fez a leitura do capítulo 14 aqui, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, olha lá, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem é que debilitava as nações? Muitos dizem que eram os impérios, que era a Síria, que era a Babilônia, que era Roma.
e tantas outras. Mas na verdade, quem debilitava as nações aqui, o profeta revelou. Isso aqui, irmãos, é revelação. A revelação é essa. Quem debilitava, quer dizer, quem maltratava, quem oprimia as nações era Satanás. Não eram os impérios. Ele usava os homens e usa até hoje. Politicamente ele está aí para destruir a igreja de Cristo, mas nunca vai conseguir, até o dia da sua derrota final. Jamais conseguirá. Ele tentou desde o princípio, mas nunca conseguiu e jamais conseguirá, porque Deus está acima de tudo e de todos. Glórias a Deus. Vamos continuar aqui, irmãos. Conspirou contra Deus, Isaías 14:12. Devido a esse seu orgulho e rebelião. Olha o orgulho aí onde nasceu, irmãos. Os irmãos estão vendo onde que nasceu o orgulho aí? Olha o pai do orgulho aí. Quem é ele? É o Satã. E o pai da rebelião também, né? Porque foi ele que reuniu os demais para se oporem contra Deus. Tanto ele como uma terceira parte dos anjos perderam para sempre. Não tem mais volta para eles, irmãos. É por isso que ele odeia tanto a igreja de Cristo. Porque para nós tem jeito, mas para ele e seus anjos não tem mais jeito. Ele já está derrotado e sentenciado. Essa guerra perdida nos séculos somente chegará ao fim quando o diabo for totalmente dominado por outra estrela. Vamos ver que outra estrela que é essa? A estrela da alva. Aqui, ó, está escrito o quê? Filho da alva. Agora, missionário, por gentileza, meu pastor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele vai ser derrotado por outra estrela. Vamos ver? Vamos ver se é isso, 1:19. E temos muito firme a palavra um dos profetas é Isaías aqui, irmãos, ó. A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Os irmãos perceberam que lá no primeiro texto, não lembro, estava escrito o filho da alva, o filho. E aqui? Aqui ele é a própria alva, é o próprio Deus. Mais uma vez aqui a Bíblia apontando Pedro e também Isaías apontando Jesus como Deus. Porque tudo foi criado por Deus. Os anjos, todos os caídos, os que estão com ele, todos foram criados por Deus. Compare, agora vamos fazer uma comparação, meus irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui, missionário. Capítulo 10 de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. Capítulo 10 de Lucas, verso 18. Dá uma olhada. Vamos dar uma observada nisso, irmão. Olha só. Enquanto eu vou ler aqui, eu já vou pedir para o meu pastor aqui, deixando a agulha ali, Apocalipse 9:1. Nós vamos comparar esses dois textos. Lucas 10:18 e o Apocalipse 9:1. Veja bem. E disse-lhes, eu vi aqui, irmãos, como raio cair do céu. Não existe pessoas que até hoje, às vezes, vê a estrela caindo do céu, assim? Existe, não existe? Às vezes, até aqui, às vezes que alguém já viu até, né? Parece que a estrela está caindo, né? Do alto. Mas Satanás caiu mesmo, né? Ele caiu não, foi jogado de lá, irmãos. Ele foi jogado lá pela sua própria rebelião. Agora vamos comparar esse texto aqui com o texto de Apocalipse, capítulo 9 e versículo 1. Ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi. Quem viu? João. Não é o Apocalipse? João. É João que está falando. O apóstolo São João. E vi uma estrela que do céu caiu e foi-lhe dada a chave do poço
Está vendo a comparação? A Bíblia interpretando a Bíblia. Nós começamos lá no Antigo Testamento através do profeta Isaías. Passamos por Pedro, passamos por Lucas, por Pedro e agora Apocalipse. E se nós continuarmos, vai muito mais. Mas o tempo não nos dá essa oportunidade. Vamos dar sequência então. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui algo que eu disse aqui agora há pouco. O Apocalipse de Isaías. Por isso que o livro do profeta Isaías, ele é comparado à Bíblia. É uma mini Bíblia, como nós vimos. Tem um período, alguns capítulos de Isaías, que ele aponta para o futuro, que ele aponta para o Apocalipse. Por isso que o capítulo 14 ele é a divisão daquilo, das profecias que já aconteceram e das que ainda hão de vir. As profecias apocalípticas. E nós vamos ver algumas aqui. Nós já vimos lá atrás algumas que aconteceram. A aliança que foi feita, a queda, não adiantou nada fazer a aliança porque caíram. O arrependimento através do rei Ezequias, avisado pelo profeta. Muitas coisas aconteceram. O Egito que não aceitou o convite, assim como Judá. As profecias que foram feitas e aconteceram. E agora aquelas que ainda não aconteceram. É por isso, irmãos, que quando nós recebemos, quando Deus usa os seus vasos, seus profetas, suas profecias, para falar conosco, nós temos que guardar as profecias. Guarda ela. Porque se for de Deus, ela vai acontecer. Se não for de Deus, a culpa não é nossa. O profeta que vai pagar pelo que ele falou. Mas se você recebeu a profecia, não precisa brigar com o profeta, escandalizar. Não. Guarda no bolso. Se é de Deus, vai acontecer. Estudamos os capítulos 13 a 23 de Isaías, que se apresentam as profecias cumpridas nos tempos do profeta. Veja, nos tempos onde ele era vivo e profetizava na terra. Após a sua morte, agora estudaremos profecias que ainda estão para se cumprir em nossos dias. São 3 capítulos aqui, 24, 25, 26, 4, né? Do capítulo 24 ao 27. Aí são algumas profecias, nós vamos ver algumas delas aqui, Essas profecias lembram-nos a revelação divina conhecida no apóstolo João. De fato, diversos estudiosos chamam os capítulos 24 a 27 de Apocalipse de Isaías. Esses 4 capítulos têm por tema originalmente o dia do Senhor. Mais uma vez, o dia do Senhor. Esse dia consiste de 2 partes. Esse dia, irmãos, olha aqui. São 2 partes. Primeira parte dele, a grande tribulação. E a segunda parte é o reinado milenar de Jesus Cristo. São os 1000 anos de paz. E Jesus reinará com a sua igreja. Mas é 1000 anos de paz para quem, irmãos? Para a igreja. O julgamento universal. Lá no capítulo 24, nós vamos dar uma olhadinha agora. O período da futura tribulação está nitidamente predito no capítulo 24. O profeta declara que não haverá acepção de classes quando chegar o dia do grande julgamento de Deus para os ímpios habitantes da terra. Irmãos, quem são os ímpios? É importante nós falar isso, deixar bem claro. Às vezes quando nós falamos aqui, como diz o texto, os ímpios habitantes da terra, alguém pode achar que é aqueles que não conhecem Jesus. Nada disso, irmão. O que é ímpio então, irmão? Ímpio é todo aquele que não respeita e não obedece a Deus. Ele pode estar fora da igreja e dentro da igreja. Ele pode até ser pastor. Mas se ele não for obediente a Deus, ele é ímpio. Então, tenhamos essa palavra com clareza na nossa mente. Porque quando a Bíblia fala ímpio, não é só aqueles que não conhecem Jesus, não. Tá certo? É o famoso joio. Quer grandes ou pequenos, ricos ou pobres, sacerdotes ou leigos, escravos ou livres,
todos enfrentarão a terrível manifestação da ira de Deus. Os sofrimentos físicos não terão comparação com nada acontecido antes. Olha só, que terrível dia será esse. As comportas que por milênios têm refreado a ira de Deus serão abertas. Desse modo, os inimigos de Cristo aqui no mundo conhecerão a plena medida da sua indignação. O amor de Deus é muito gostoso, né, irmão? É ou não é? Mas a ira de Deus também é terrível. Por isso que a Bíblia às vezes chama Deus de terrível. A ira dele é terrível. As potestades do ar e os reis da terra que se opunham aos propósitos de Deus serão o alvo principal da retribuição divina. Olha aí, irmãos, o pagamento vai chegar. Esses inimigos serão destronados e presos. Agora nós vamos fazer mais uma comparação. Compare com o Armagedon, com Apocalipse 16, de 1 a 16, e o encarceramento de Satanás em Apocalipse 20, verso 2. Nós vamos ver isso, missionário. Apocalipse, capítulo 16, do verso 1 ao 16. É um pouco longo, né? Nós vamos ver até onde dá para nós aqui. Deixa eu ver o tempo. Meu Deus, o tempo já se foi, irmãos. O tempo já foi. Vamos ver aqui. E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. 2. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um horto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, e ouvi que, irmãos? O anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e que há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos, olha aqui, olha como que nada fica impune diante de Deus, e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu ouvi outro do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E agora o 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E agora, para encerrar, irmãos, que já é quase 9 horas, Apocalipse capítulo 20, verso 2, nós vamos fechar aqui. Olha só. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amorrou por 1000 anos. E esses 1000 anos eram 1000 anos de paz, irmãos. Sim. Sim. Veja que ele diz que eles mordiam a língua de tanta dor. E o profeta Isaías disse que aconteceria coisa que eles iam sentir coisas e ver coisas que nunca viu antes. Quantas coisas ruins já aconteceram. Amém, irmãos? Não vai dar mais tempo. A hora já se foi, amados. Nós deixamos para a próxima e nós daremos sequência na próxima, em nome de Jesus. Graças a Deus. Como é bom aprender da palavra do Senhor. Como é bom aprender da palavra do nosso Deus. Para nos prepararmos como servos do Senhor e para aquele grande dia. E que nós possamos, como foi dito aqui nesta noite, confiar no Senhor de todo o nosso coração em primeiro lugar. Você que tem a sua oferta, nós vamos passar colhendo, contribua com a obra do Senhor, e querendo Deus, quinta-feira estaremos reunidos para mais um culto de curas, libertação e milagres. Amanhã, quarta-feira, ensaio do Círculo de Oração às 7h30. E vamos estar aí todos juntos no decorrer da semana, adorando ao Senhor e louvando ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesta noite. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida e pelo que Ele há de fazer, e pedir que, se assim for da sua vontade, possamos estar presente nesses próximos trabalhos semanais. Ó Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto desta noite, meu Deus, pela palavra aqui ministrada, meu Pai e meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez enriquecer a nossa alma, meu Deus, meu Pai, com a tua palavra, com os teus ensinos, teus mandamentos, com a riqueza divina, meu Pai, que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra, meu Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus. Meu Deus, somos gratos, meu Pai, porque estamos aqui, meu Deus, para sermos instruídos e ademoestados através da Tua palavra. Porque é a Tua palavra que é a nossa regra de fé, de prática para a nossa vida como cristãos, como servos do Senhor. Meu Deus, agora abençoa a Tua igreja, Teus filhos, meu Deus, que vão retornar para os seus lares. Aqueles que nos ouvem ou que nos assistem, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, a cada um nesta noite. A cada família, a cada lar. Meu Deus, e que na noite de quinta-feira possamos estar aqui para juntos adorarmos e exaltarmos a Ti. Fica conosco, meu Pai, e nos dê a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Deus abençoe.